Uma boa noite a todos. Agradeço muitíssimo ao deputado Márcio Pacheco pela simpática acolhida nesta Casa de Leis. Nós nos sentimos honrados por estar aqui essa noite, nesse maravilhoso estado do Rio de Janeiro, que todos nós conhecemos e que é o cartão postal do Brasil graças à sua beleza. Quando nós falamos sobre a situação atual da família, muitas vezes nós corremos o risco de ficarmos apenas analisando os fenômenos de desconstrução da família no nosso tempo. Então as pessoas começam a analisar dados, dizendo, por exemplo, as escolas estão assim, o número de divórcios é tamanho, as crianças estão desorientadas, as famílias estão cada vez mais nucleares, vão aparecendo modelos estranhos de família, e agora esta já conhecida ideologia de gênero. A abordagem do fenômeno, embora seja importante, é insuficiente, porque não basta dizer que as coisas estão acontecendo. Hoje muitas pessoas até falam de tais assuntos e com certa admiração. Uns com uma admiração positiva, dizendo que bom que está sendo assim, que ótimo, vamos nos abrir às novidades, às situações que vão aparecendo. Outros com uma admiração negativa, dizendo, não, isso é um horror, Deus nos livre, não pode ser assim. Mas em ambos os casos, estas abordagens se limitam a analisar um fenômeno, a dizerem que isso aconteceu, mas sem chegarem às suas causas. Qual é o problema disso? É que quando nós analisamos um fenômeno e não chegamos às suas causas, nós alimentamos a impressão de que ele é espontâneo, fortuito, de que é um resultado dos tempos modernos. Mas quando nós descemos as causas, nós percebemos que não é bem assim. Que nós chegamos a esta situação porque existem pessoas muito ocupadas, trabalhando seriamente, estudando intensamente para que ela seja produzida. Por isso, eu gostaria de brevemente esta noite esboçar aquilo que, depois de muito estudo, não apenas pessoal, mas coletivo, aqueles que compõem esta mesa na noite de hoje, são pessoas seriamente ocupadas em estudar as raízes históricas de tudo aquilo que nós estamos hoje presenciando e cujos frutos amargos ainda estamos colhendo, mas de uma maneira breve e não muito profunda. Queria apenas esboçar um sumário, para que depois cada um daqueles que aqui estão possa oportunamente se ocupar da análise de cada documento, do estudo, de cada fonte, porque eu não lhes peço aqui um ato de fé em minha pessoa, nada mais distante das minhas pretensões. Quero apenas que os senhores saibam que existem tais fontes e que por si mesmos possam depois verificá-las, aliás, como nós mesmos tivemos de fazer. Para falarmos da desconstrução da família, poderíamos regressar a muitos séculos atrás. No entanto, isto seria demasiadamente cansativo, e não me interessa aqui cansá-los. Mas basta dizer que aquilo que nós conhecemos por família, segundo os moldes que temos hoje diante dos nossos olhos, na verdade é uma produção bem moderna em relação àquilo que nós poderíamos chamar de família tradicional.
Antes da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, família era uma unidade muito distinta daquela que se produziu depois de tais acontecimentos. Antes destes, família era uma unidade muito sólida, de pessoas que não apenas vinham da mesma estirpe e compunham uma mesma prole, mas, sobretudo, de pessoas que compartilhavam o mesmo estilo de vida. Ser família, antes da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, era um modo de se viver. As famílias possuíam um mesmo estilo de vida, a mesma vocação profissional, todo mundo vivia ocupado no mesmo ofício. Famílias de ourives, de lavradores, de carpinteiros, que não apenas trabalhavam juntos, mas compartilhavam toda uma vida, uma arte, uma técnica, um sonho, uma tradição, conjuntamente. Todavia veio a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial veio o transplante das famílias para a cidade. Elas então perderam a sua radicação profunda. Não mais se identificavam com um local no qual viviam há séculos, com uma vizinhança cuja história conheciam também há séculos. Mas tinham de limitar-se a ser um núcleo muito compacto de pessoas, poucas, pois na cidade não é possível propiciar vida a uma prole muito extensa. Tiveram cada um de se ocupar de um trabalho, procurando emprego numa fábrica ou numa empresa qualquer, e por causa disso deixavam de compartilhar da mesma vocação radical. E a Revolução Francesa trouxe consigo essa ideia de que o indivíduo está ligado diretamente ao Estado, como que desenraizando-se por necessidade de todas as suas condições, de todos os seus condicionamentos familiares. Obviamente, este processo levou séculos. Mesmo aqui no Brasil, as nossas famílias permaneceram como unidades sólidas e fortes até algumas décadas atrás. Todavia, estes acontecimentos se foram dando ainda de modo historicamente muito espontâneo. Poderíamos dizer que a família nascida da Revolução Industrial e da Revolução Francesa foi ficando assim, como nós a conhecemos, sem grandes intencionalidades movidas por trás. Contudo, quando nós chegamos ao final do século XIX e ao início do século XX, algumas pessoas fascinadas pela ideia de um Estado moderno todo-poderoso começaram a olhar com desconfiança para esta unidade chamada família. Resumidamente, nós poderíamos dizer que a ideia de Estado de Hegel, um Estado que era o suprassumo da racionalidade moderna e que superava todas as estruturas naturais arcaicas, dentre elas a principal era a família, devia ocupar o centro ético do coração do homem. O Estado moderno era o espaço da ética, porque era o espaço da universalidade. Quando Feuerbach destruiu a noção transcendente do Estado de Hegel, mostrando que aquilo era também, segundo ele, uma abstração do espírito humano que se projetava na realidade, ele abriu caminho para que depois dele Marx traduzisse esta ideia de um Estado racional como um Estado que engenheiristicamente distribui os bens de consumo por igual entre todos os cidadãos, fazendo com que esta figura, o Estado, se tornasse o grande senhor da vida dos homens. Entretanto, Marx pensava que
este Estado, o Estado comunista, viria à luz pela destruição da propriedade privada, por força econômica. Era uma revolução econômica aquilo que queria. Entretanto, nos últimos meses de sua vida, chegou às suas mãos o estudo de um antropólogo chamado Morgan, que, baseado em deduções apreendidas a partir de cacuetes que ele observou em algumas tribos indígenas, criou uma teoria que serviu como pauta para que Marx depois excogitasse uma gênese da família de acordo com um mirabolante conjunto de ideias que eu poderia dizer são delirantes. Segundo o livro Sobre a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de autoria inacabada de Marx, mas assinado por Engels, seu discípulo, visto que ele não teve tempo de concluí-la, no início, os homens viviam em hordas, nas quais havia total liberdade sexual. Nestas hordas, não havia nenhum tipo de estratificação familiar, ou, como diriam os cantores modernos, ninguém é de ninguém. Nesta Constituição, segundo Marx, todos os homens mantinham relações íntimas com todas as mulheres, e predominava, portanto, um modelo tendencialmente mais matriarcal, visto que as pessoas podiam saber quem eram suas mães, mas não quem seriam seus pais. Por isso, diz Marx, nesta sociedade havia uma profunda igualdade entre todas as pessoas. Uma igualdade baseada na indiferença total a qualquer tipo de compromisso baseado no vínculo do sexo. Contudo, quando surgiu a agricultura, diz ele, o homem precisou estabelecer-se num território, começou a acumular e, portanto, sentiu a necessidade de transmitir o fruto do seu trabalho para herdeiros. Então, pela força física, o homem subjugou a mulher, tornando a sua primeira propriedade privada, e os filhos decorrentes dela também o seriam. Portanto, para Marx, o matrimônio é fruto do patrimônio, e com ele surge a ideia de poder, de um homem que submete uma mulher ao seu domínio, tornando a sua propriedade e também os filhos que dela se geram. Ninguém me pergunte se Marx alguma vez se apaixonou na vida, ou se ele já soube, mesmo que ao longe, o que seria o amor entre um homem e uma mulher, o amor paterno e o amor materno, para dizer que o matrimônio é apenas uma decorrência do patrimônio. Mas, em todo caso, respeitemos um pouco a opinião deste senhor e entendamos como ela se foi concretizando em seus sucessores e revisionistas. A ideia de Marx permaneceu ainda desconhecida. A revolução na Rússia, primeiro lugar aonde se concretizou, não seguiu os padrões queridos pelo Marx, não foi fruto de um operariado que se revoltou contra a burguesia, mas foi um golpe militar que se aproveitou da fraqueza do regime do czar. Na sequência, tampouco se manteve por isso, mas por um golpe de Estado operado por Lenin, visto que aquele esquema estava prestes a ruir. Nos outros lugares do mundo, a revolução se dava por força
não da militância de operários, mas sim pela imposição de alguns que usurpavam o poder militar e iam goela abaixo, impondo a dita igualdade. Algo estava errado. E as grandes mentes do Partido Comunista começaram a pensar. E foram aos textos originais de Marx e começaram a redescobrir o Marx que eles desconheciam. O primeiro a fazê-lo foi um filósofo importante do movimento marxista, Karl Korsch, que em 1923 pronunciou um discurso no Congresso da Terceira Internacional chamado Marxismo e Filosofia. Nele, mostrava como as ideias de Marx estavam sendo mal entendidas, pois pensava-se que, uma vez derrubando-se a estrutura econômica, a superestrutura ideológica cairia por si mesma. Neste discurso, Karl Korsch mostra que a estrutura ideológica, a superestrutura, possui uma subsistência própria. E se a revolução não entrar por ela, ela não entrará por lugar nenhum. É preciso mudar a ideologia, é preciso transformar a superestrutura por dentro. A partir de então, começaram-se a produzir estudos nesta direção. Max Horkheimer, o fundador da Escola de Frankfurt, produziu um ensaio chamado Autoridade e Família, no qual ele mostrava que a ideia de autoridade surge no interior da família. E, portanto, se nós quisermos reverter a autoridade tal como ela está construída, para subverter a estrutura a fim de que se possa inserir uma nova outra, nós precisamos acabar com a ideia de autoridade tal como ela é ensinada pela família. Portanto, nós precisamos mexer na estrutura familiar. Tais ideias, obviamente, estavam de modo muito embrionário presente em tais textos. Eles ainda não haviam dado à luz a ideia de que a revolução sexual era, na verdade, a verdadeira revolução, segundo as últimas ideias de Marx. Foi no interior do Partido Comunista que algumas mulheres destacaram-se pela intuição de que seria necessário fazer a revolução em chave de revolução sexual. A primeira delas foi Kate Millett, que na década de 70 escreveu uma tese doutoral na qual apresentava a urgência de que, de fato, se fizesse a revolução sexual como base da revolução. Sua tese chama-se Política Sexual. Ali, ela compõe uma espécie de manifesto feminista, que se pensava como a verdadeira essência da verdadeira revolução, a alma mesma daquilo que os revolucionários socialistas queriam, mas que estavam fazendo apenas pelo viés político e econômico. Todavia, o texto de Kate Millett ainda continuava sendo uma obra, digamos, manifesto, sem grandes contornos filosóficos e profundamente ideológicos. Quem fará a transposição do manifesto para o programa ideológico será uma feminista da mesma época, chamada Shulamit Firestone. Esta sim é uma hábil ideóloga. Em seu texto, chamado Dialética dos Sexos, Shulamit Firestone propõe todo um ideal político, no qual ela vai, aos poucos, desdobrando, como quem vai desfiando um novelo de lã, qual seria a nova sociedade reconstruída de acordo com o modelo socialista em base da evolução sexual. Eu
cito o texto da Shulamit Firestone pela importância que o mesmo tem. Penso que nada pode substituir a força de suas palavras, dada a evidência com a qual ela apresenta todo o seu argumento. Ela diz, na conclusão do seu trabalho: eis aqui algumas sugestões do modelo alternativo. Número 1. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis. Notem, ela está falando a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva. A maternidade para ela é uma tirania. Continuo. Tirá-las dessa tirania por todos os meios disponíveis. E a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Ou seja, não é apenas a mulher que vai gerar filhos, nós vamos fazer as pessoas gerarem filhos por outros meios. E também educá-los por outros meios. Estamos falando, continua, de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, que é a família. Ameaçar a família. Segundo, a autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla. Texto da Shulamit Firestone. Eu não estou inventando nada. Contestando aquilo em torno de que ela está organizada. A reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Os senhores estão entendendo? Eu não sei se eu precisaria encenar este texto, mas me parece que ele é tão claro e contundente que a sua leitura já seria suficiente para escandalizar até mesmo as feministas, a turma do movimento LGBTTTI. Contudo, nós a destruiremos mais ainda. Continua ela, número 3. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. Eu estou lendo. Abaixo a escola. Por quê? Eu preciso destruir a escola? Ou, se não, transformar a escola num lugar onde todo mundo frequenta, todo mundo vai, todo mundo passeia. É óbvio. Porque se desde a infância a criança for confrontada com modelos confusos e contraditórios, a sua mente não terá unidade de fim e coerência de sentido. Então eu preciso confundir e bagunçar a cabeça das crianças logo quando são pequenas, o quanto mais possível. Continuo com o texto dela. E se as distinções culturais entre homens e mulheres, vejam bem, distinções culturais entre homens e mulheres, não são biológicas, físicas, psicofísicas, são culturais.
e entre adultos e crianças, ou seja, não existe adulto e criança, também são estas distinções culturais. Adulto e criança é igual, a igualdade socialista chega a isso. Criança e adulto são iguais, ou seja, a distinção é cultural, não é óbvia. Se estas distinções forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Chegaremos assim à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem, mulheres e crianças, como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente diversa. Notem, um pouco mais abaixo ela diz: se isso tudo cair por terra, o que impedirá uma mãe de ter relações sexuais com seu próprio filho? O tabu do incesto, diz ela, terá desaparecido e perdido a sua função. Ela chega a esse ponto. Leiam o texto, melhor do que qualquer coisa é ler o texto da própria autora. Pois bem, estas ideias das feministas, profundamente ligadas ao movimento socialista, foram aos poucos sendo disseminadas dentro do movimento. É óbvio que ninguém chegará falando disso desse modo no Jornal Nacional. As pessoas precisam fazê-lo através de uma cadência na qual a pessoa não perceba que está sendo induzido nessa direção. Notem, a própria Shulamit Firestone fala acerca disso e como isso precisa acontecer. Portanto, as feministas entenderam, é preciso que seja feita a revolução sexual. Os marxistas haviam intuído isso. No entanto, eles não haviam percebido como isso aconteceria, porque ninguém pode chegar falando desses assuntos de um modo claro e contundente. Por isso, também eles foram fazendo seu caminho. E no interior do movimento marxista, eles foram entendendo aos poucos que era necessário destruir as instituições mediante a destruição dos discursos destas instituições, que, segundo eles, eram a própria essência das mesmas. Jacques Derrida, o pai do desconstrucionismo, partindo da linguística de Saussure, compôs uma teoria segundo a qual todos os discursos podem ser destruídos. De que modo? Jogando a dialética para dentro das palavras. Jogando uma palavra contra a outra, eu consigo destruir qualquer discurso. O Michel Foucault veio na sequência, mostrando como todas as instituições são discursos. Então, a partir do desconstrucionismo, chegou-se, portanto, a entender como se faria essa mudança. Ela precisa ser feita mediante as palavras, alterando os discursos. A revolução sexual só pode ser eficaz, portanto, mediante um artifício linguístico. Eu vou omitir aqui outras correntes de pensamento que ajudam a ter um quadro mais complexo, para propositalmente abreviar um pouco o tempo, a fim de que os senhores não sejam massacrados. Mas, mediante a estratégia linguística, a revolução sexual poderia chegar ao seu ápice. Poderia ser realizada sem ser percebida, sem que ninguém pudesse chegar à luz do dia dizendo que nós precisamos
criar uma nova sociedade na qual todos, inclusive pais e filhos, adultos e crianças, pudessem ser sexualmente acessíveis. Foi então que ao mesmo tempo surgiu uma contribuição que parecia ser avulsa e muito pouco aproveitável. Nos Estados Unidos, o Dr. John Money, um sexólogo bastante audaz, começou a compor uma teoria segundo a qual a identidade de gênero seria uma construção cultural independentemente da identidade biológico-sexual. Ele inventou o conceito de gênero. E isso a partir de elucubrações que ele fazia, mas que ele pôde concretizar num experimento concreto, bastante conhecido, que é o experimento realizado com um garoto chamado Brian. Este menino era gêmeo univitelino e nos primeiros dias de vida foi levado por seus pais para receber uma circuncisão. Todavia utilizaram para aquele procedimento uma agulha de eletrocauterização e acabaram por destruir o órgão reprodutor do menino Brian. Seus pais ficaram bastante apavorados com aquela situação e foram correndo procurar o Dr. John Money. Chegando a ele, este lhes disse: não se preocupem, a identidade de gênero não tem nada a ver com a nossa identidade sexual. Nós vamos fazer uma reversão sexual no garoto, vamos colocar um órgão genital feminino dele, construído por nós, vamos educá-lo como uma menina, vamos chamá-lo de Brenda, e ele nunca saberá que um dia foi menino, porque isso é uma bobagem, isso a gente coloca na cabeça. Na verdade, é uma construção artificial e arbitrária que a gente cria. E procederam à cirurgia. O menino passou a ser criado como menina. Dr. John Money escreveu um livro chamado, eu não me lembro muito bem, mas era algo como Boys and Girls, Men and Women, uma coisa assim, ou é o contrário, enfim, algo do tipo. E vendeu milhares de exemplares. Se notabilizou por isso, levando ao mundo inteiro a ideia de que, olha, está vendo, funcionou. O gênero é uma construção meramente arbitrária. Na verdade, ninguém foi conferir o caso. Curioso, um médico chamado Dr. Milton foi ver o que tinha acontecido. E quando ele conferiu a situação, se deparou com o seguinte quadro. Brenda se rebelava contra as roupas femininas desde os 2 anos de idade. Sempre teve comportamento visivelmente masculino. A mãe, por culpa, tentou suicidar-se várias vezes. Tornou-se depressiva e morreu de depressão. O pai contou ao menino toda a verdade quando este tinha 14 anos. E depois de inúmeras cirurgias, ele reverteu a sua sexualidade e passou a viver como um homem, trocando o nome para David e chegando a casar com uma moça. Contudo, ele não conseguia lidar com a depressão incurável que tinha. Tentou matar-se aos 20 anos de idade. Depois disso, foi abandonado pela mulher. O pai se tornou um alcoólatra. Seu irmão se tornou um drogado, que morreu de overdose, pela tristeza de ver o irmão
naquela situação e, por fim, ele mesmo acabou por suicidar-se com um tiro no peito no ano de 2003, aos 38 anos de idade. Este foi o lindo experimento do Dr. John Money. Contudo, estas coisas não aparecem nos jornais de grande circulação e muito menos na televisão. E por isso, o conceito de gênero ficou invicto, não obstante o Brian não tenha ficado invicto diante dele. Foi aí que faltava alguém que juntasse esses elementos. Alguém que pegasse a ideia da revolução sexual, juntasse com a ideia do instrumento verbal, pegasse o conceito do Dr. Money e dissesse: é aqui que se fará o caminho. E essa pessoa apareceu. É uma feminista de grande importância mundial, chamada Judith Butler. Ela escreveu um livro chamado Gênero em Disputa. Neste livro, com uma linguagem muito rebuscada, ela compõe a ideologia de gênero dentro do discurso feminista, mostrando que defender a mulher é algo não apenas arcaico, mas inútil e contrário aos interesses feministas. Na verdade, nós precisamos destruir todo e qualquer tipo de papel sexual. Nós precisamos, na verdade, compor a ideia de gênero como uma identidade arbitrária construída com total liberdade pelo indivíduo, assim como ele quiser. Nós precisamos taxar de ideológica a ideia de que alguém nasce homem. Segundo ela, isto é uma ideologia, a qual ela dá um nome, chama-se sexismo. E aqueles que acham que são homens, porque foram educados como homens e aprenderam a se considerar homens ou mulheres, estes são apenas um gênero a mais, que depois os ideólogos de gênero denominam cisgênero, ou seja, aqueles que são catalogados como os que aceitam a identidade sexual que culturalmente se atribui ao corpo com o qual eles nasceram. Mas o conceito gênero, este precisa ser indefinido, porque o indivíduo que o sente como tal e que se autodefine como tal tem que ser reconhecido nesta sua vontade indefinível de autodefinição. Isto é o gênero. Gênero não é uma identidade a mais. Gênero é a ideia segundo a qual a identidade é algo totalmente individual e, portanto, não é passível à coletivização em nenhum tipo de categoria. É um sentimento interno. Notem, a Judith Butler conseguiu incubar o conceito de gênero na Conferência do Cairo sobre as mulheres. Mas este conceito foi descompactado apenas no ano de 2006, na Conferência de Yogyakarta. E ali, eles explicam o que é gênero, para que vocês entendam que isso não é uma elaboração da minha própria vontade ou uma espécie de criatividade surtada que eu possa ter. Diz o documento de Yogyakarta, Princípios de Yogyakarta, que pode ser encontrado na internet, se os senhores colocam no sapientíssimo Google, os senhores vão encontrá-lo lá.
O Google mostra, coloca, princípios de Yogyakarta, está lá. Diz o seguinte: identidade de gênero, princípio, está no preâmbulo. Diz o seguinte: identidade de gênero é a experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos. Como consequência, dizem eles no princípio 3, na letra B, todos os estados deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas e de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente e reconhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa. Portanto, meus amigos, quando alguém vier dizer que, defendendo a ideologia de gênero, está defendendo as minorias, como por exemplo as mulheres, de duas uma: ou são pessoas ingenuamente desinformadas, ou são ideólogos sacanas. Mas não há uma terceira alternativa. Porque se gênero é uma identidade autodefinida pela pessoa, como é que ela pode se transformar numa coletividade? Portanto, nós não estamos defendendo nenhum tipo de categoria de pessoas. Eu não posso defender a mulher porque a mulher não existe. Para a ideologia de gênero não existe mulher. Isso é uma experiência autodefinida, interna. É o que eu digo sempre. Fazendo um jogo com as palavras, embora seja um pouco mais complexa a questão, mas, por exemplo, a partir da ideologia de gênero, quando, se Deus nos livre, ela fosse aplicada na nossa legislação, homem e mulher se transformam numa categoria interna, profundamente sentida e autodefinida. Bom, se o seu Joaquim um dia acorda e diz: pô, eu me sinto uma mulher, e eu me sinto uma mulher tanto assim que eu vou agredir a minha vizinha, que é uma mulher. Eu também sou mulher como ela, então eu vou lá e bato nela. Eu digo: a Lei Maria da Penha valerá para quem? Senhoras feministas, me expliquem, valerá para quem? Não valerá para ninguém. E tampouco eu posso defender nenhuma minoria dos ABLGBTTTIS. Por quê? Porque eles não formarão categoria alguma. Uma vez que gênero é uma categoria individual, autodefinida, interna, profundamente sentida, ela é indefinível. E, portanto, meus queridos, minoria alguma pode ser definida, porque minoria alguma existirá. Todos nós seremos minoria, porque seremos apenas indivíduos. Assim como se explicava na década de 40 para as pessoas o que era o comunismo, e se dizia o seguinte, que comunismo os comunistas dizem, né? Você pega lá 2 vacas do rico, aliás, 2 vacas do pobre. O pobre tem 2 vacas, o rico tem 8. Então você tira lá 3 vacas do rico, dá para o pobre, e aí fica o pobre com 5 e o rico com 5. O pessoal explicava: não é assim. Quando os comunistas chegarem, eles vão tirar as 2 do pobre, as 8 do rico, as vacas de todo mundo, e se quiserem vão dar um copinho de leite para vocês. Do mesmo jeito estão fazendo com gênero.
Não é que eles vão reconhecer a tua identidade, eles vão tirá-la de você. Você não será mais nada. E se não existe mais identidade, pergunto, como pode existir família? Se não há pai, se não há mãe, se não há filhos, em sentido algum, nem analógico e nem próprio, família não existirá. O que existirá? Nem eles nos querem responder esta pergunta, porque lhes é muito incômoda. Termino dizendo apenas o seguinte: parece ser muito estranho nós dizermos que precisamos defender as famílias, porque parece uma loucura dizer que há alguém que luta contra as famílias. Mas os próprios autores não nos deixam mentir. Eles acham que a família é uma estrutura endemicamente perversa, é a fonte da psicologia do poder. E por isso, eles querem nos destruir como família, para nos oferecerem um mundo novo, que eles prometem ser maravilhoso, mas que ninguém nunca viu em lugar nenhum, curiosamente. Portanto, concluo dizendo, se nós quisermos defender a família, não nos enganemos, não basta dar Bolsa Família. É preciso que haja família e que elas sejam defendidas em sua existência. Muito obrigado.